Eita glória! Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Ezequiel, capítulo 28. Essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Capítulo 28 fala do rei de Tiro. Quem é esse homem que estava no Éden? Quem é essa pessoa que é chamada também de querubim ungido? Seria apenas o rei de Ciro ou alguém que está por trás dessa história? Não sai daí. Vamos lá, minha gente, mais um capítulo do livro de Ezequiel, livro maravilhoso. Se você não está acompanhando, chegou agora, eu sou o pastor João Neres e nós estamos lendo a Bíblia toda, ao vivo e a cores, lendo e explicando. Cada dia é um capítulo e hoje Ezequiel 28, um tema bastante rico, até polêmico, as origens de Satanás. Vamos começar orando pela nação de Israel. Senhor Deus, bondoso e eterno Pai, entregamos, ó Deus, a cidade de Jerusalém, a nação de Israel, a descendência de Abraão, em tuas mãos. Rogamos a paz sobre Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus amados. Um tema bastante polêmico, muito interessante. Quais seriam as origens de Satanás? Só existe dois textos assim que falem muito claramente sobre o que ocorreu antes da queda. Esses dois textos estão em forma, digamos assim, ilustrativa, que é Isaías 14 e Ezequiel 28. Quando nós vemos lá em Apocalipse, já é mais uma revelação direta, né, do que ocorreu no momento da sua queda, onde ele consegue trazer a terça parte dos anjos. Então, essa história tem muitos pontos para nós ligarmos através de textos da Bíblia Sagrada, né, que não são dos mesmos livros. E hoje é uma tarefa difícil, um desafio para nós falar de Ezequiel 28. Vamos lá? E veio a minha palavra do Senhor dizendo, observe que vai chamar primeiro esse líder de príncipe. Na segunda parte do capítulo vai chamar de rei. Seriam duas pessoas? Vamos lá. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou, e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, você não é Deus, você não é o que você está pensando, você não passa de um homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora coração de Deus. Observe que essa expressão se assenta na cadeira de Deus como se fosse Deus. É uma expressão que é usada na Bíblia para o anticristo, né? Então, nós já vemos aqui que não pode estar se tratando de um homem comum. Não pode estar se tratando de apenas um líder. Não pode estar se tratando apenas de um príncipe. Mas tem algo aqui por trás. Nós vamos entender nesse texto que Ezequiel 28 está falando de Satanás, né? E não de um homem comum. Só conferir no versículo aqui e vamos continuar. Vamos lá. Versículo 3. Eis que tu és mais sábio que Daniel. Gente, quem é
na Bíblia que pode ser considerado mais sábio que Daniel, né? Quem poderia ter essas características? Daniel tinha um espírito excelente, observando que Daniel, ele é também um livro escatológico, ele é também um livro apocalíptico, traz revelações, assim como Ezequiel e Apocalipse. São os 3 livros que têm mais essa linguagem chamada linguagem apocalíptica, uma linguagem de sinais, de ilustrações, de parábolas, de comparações, de símbolos, tá? E Ezequiel vai citar aqui, é muito interessante isso também, né? Citar o profeta Daniel. E diz que esse príncipe de Tiro, ele é mais sábio que Daniel. Isso aí é interessantíssimo, né? Como alguém poderia ser mais sábio que Daniel. Deixa eu só achar um versículo aqui. Vamos continuar. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 4. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Observe, gente, que o comércio de Tiro era muito rico, e nós vimos isso na lamentação do rei da cidade de Tiro, né, que foi o capítulo 26, depois 27, e nós vimos que era uma cidade portuária muito rica e que vinha pedras preciosas, riquezas de todas as nações, né? Acontece que por trás desse comércio existe algo espiritual e parece que no capítulo 28 aqui nós estamos vendo esse algo a mais que está nessa comparação do profeta Ezequiel. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e eleva-se o teu coração, perdão, eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Aí já começa o que nós conhecemos como soberba, não é isso? Muita riqueza, muito status, e aí o seu coração se eleva, se exalta. Versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se fora coração de Deus. Olha só. Ele acha que é Deus, se senta na cadeira de Deus como se fosse Deus. O anticristo agirá exatamente assim. Versículo 7. Por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer à cova e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Observe que em nenhum momento eu disse que esse texto se refere somente a Satanás. Não, 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 não. Nós estamos falando de um homem, o príncipe de Tiro, e agora, a partir do versículo 11, vamos falar do rei de Tiro. É como se fosse um nível mais elevado ainda, como se fosse outra pessoa, ou mesmo que seja a mesma figura terrena, por trás dessa figura terrena, tem uma entidade espiritual, um principado, e nós vamos ver aqui que não é qualquer um, é o próprio Satanás. Por isso o tema de hoje é as origens de Satanás, porque esses 2 textos do Antigo Testamento, de Isaías 14 e Ezequiel 28, são os textos que deixam isso muito, muito, muito claro mesmo, né? Vamos lá, versículo 9. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus. Tira isso da sua cabeça. Tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Você já viu pessoas que se acham Deus? O imperador romano se achava Deus. E
aqueles que eram conquistados por Roma tinham que adorar o imperador, tá? Muitos governantes antigos se achavam deuses. Faraó era adorado como Deus. As 10 pragas do Egito são confrontando os 10 deuses egípcios. Sabia disso? E o último, a 10ª praga, era confrontando o próprio Faraó. Por isso, morrem todos os primogênitos, inclusive o primogênito de Faraó, ou seja, o que seria o próximo Deus, o que seria o substituto do Deus Faraó, o que seria adorado também. Então, muitos governantes se acham deuses. Quando eles se acham deuses, sendo apenas meros homens, é porque eles estão incentivados, inspirados por algum ser. Eu estou apontando para cima porque esse ser habita nas regiões celestiais, né? Ele habita. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais, ok? Então, até você chegar a Deus no céu, tem barreiras espirituais, regiões celestiais, onde Satanás guerreia, tenta impedir, ok? Por isso, quando nós oramos em nome de Jesus, através do Espírito Santo, nós rompemos essa barreira. Mas Daniel teve muita dificuldade na sua época com a sua oração, né? Versículo 10. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu o farei, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Gente, eu vou postar aqui nos comentários um versículo muito interessante, mas nós não vamos ter tempo para comentar tudo, né? Mas onde nós podemos comparar esse príncipe e esse rei de Ezequiel com o anticristo. Então, já é interessante isso aí. Mas nós podemos aqui, daqui para frente, ver uma comparação muito mais acirrada, apontando para a pessoa de Satanás. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Opa, no começo do capítulo era o príncipe de Tiro. Agora é o rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. É muito elogio para um homem só. Vamos lá? 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. É daqui que algumas pessoas acham que Satanás era maestro do coral. Isso não tem nada a ver, tá, gente? Isso é uma construção sem base bíblica. Mas está dizendo aqui que esse rei de Tiro estava no Éden. Peraí. Aqueles que dizem que aqui não se refere de forma ilustrativa, comparativa, de forma metafórica a Satanás, vai ter dificuldade de nos explicar quando é que o rei de Tiro esteve no Éden. Jardim de Deus. Ok? E ele andava assim, ó. Olha, vestido de pedras preciosas. Era o rei de Tiro. E o homem, rei de Tiro, apesar de toda a sua riqueza, certamente ele tinha uma roupa também com pedras preciosas, mas aqui o texto está levando a algo muito além. E está no Éden, um local que você geograficamente coloca aí no Google, pega o seu celular aí, vamos lá, vamos fazer um teste. Coloca aí no GPS, no Waze, Jardim do Éden. Vai cair lá em Nova Iguaçu, tudo que é favela que você imaginar. Só não vai chegar no paraíso. No paraíso chega de outra forma. Porque Jardim do Éden, o original, é um local espiritual.
É um local que você não acha no GPS, tá? E esse rei de Tiro esteve no Éden. Não pode ser um homem. Ó, andou com essas pedras. Tu eras querubim ungido para cobrir, o eleito para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Não era fraco, não. Certamente não está falando de um homem. Está se referindo de forma ilustrativa, metafórica, através de uma alegoria, digamos, à pessoa de Satanás. Tu eras querubim. Qual outro rei na Bíblia que é chamado de querubim? Nenhum. Qual outro texto da Bíblia, senhores teólogos que acham que isso aqui não se refere a Satanás? Qual o outro texto da Bíblia que usa a palavra querubim se referindo a um homem? Não existe. Só existe esse texto de Ezequiel. Tu eras querubim, ungido para cobrir. Essa palavra ungido, eu pesquisei aqui na Bíblia, palavra-chave, muito bem explicado. Diz que esse ungido não é apenas de unção, mas que ele era um querubim de asas abertas. Inclusive, se você ler aí agora, na nova versão linguagem de hoje, diz querubim de asas abertas. Querubim alado, ou seja, eleito para proteger. Asas abertas significa que ele era um querubim protetor. Querubim é um nível avançado, um nível alto da categoria dos seres espirituais. Hierarquicamente, muito alta, a ponto de nós vermos Judas falar lá, Judas não tem capítulo, são só versículos, diz lá em Judas que quando Miguel, o chefe dos anjos, Miguel arcanjo, e arcanjo é arquângelos, ele se encontra com Satanás disputando o corpo de Moisés, ele não ousa dizer palavra de maldição, mas ele diz: o Senhor te repreenda. Por que isso? Porque o Miguel não cantou como muitos jovens cantam aí, que vai pisar na cabeça e que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, Miguel sabia com quem ele estava lidando. Era alguém que, embora caído, outrora tinha uma hierarquia elevadíssima. Por isso Miguel diz: o Senhor te repreenda. Eu estou aqui em nome do Senhor. Miguel vence Satanás, mas vence em nome do Senhor. Tu eras querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Qual é o homem que esteve no monte santo de Deus? O salmista Davi diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Não tem homem capaz de estar nesse lugar e andar entre pedras afogueadas. Satanás liderava todo o reino mineral e provavelmente essa terra linda, como o Rio de Janeiro e outros lugares que nós estamos, era coberto de pedras preciosas. E quando a queda de Satanás, tudo isso digamos assim, embaralhado. A Bíblia diz em Gênesis 1, 2, que a terra estava sem forma e vazia, tohu vobohu. Tohu vobohu é como se você pegasse tudo e colocasse num liquidificador e ligasse. Então, ou seja, hoje o ouro, as pedras preciosas, os diamantes estão onde? Dentro dessas montanhas, não é isso? Dá a entender que provavelmente tudo era coberto de pedras preciosas, bonitas como estas aqui, né? E ele andava entre as pedras afogueadas. 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Opa, o homem não foi criado, o homem nasceu, tá? O homem que foi criado foi Adão, ok? Mas o rei de Tiro, se a Bíblia mencionar qualquer homem, aqui ela fala nasceu no dia tal. Quando fala foi criado aqui, já é mais um ponto para nós entendermos que se refere a Satanás. Até o dia que se achou iniquidade em ti.
Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. O que seria multiplicação do seu comércio? Jogo de interesse. Aquilo que acontece nos bastidores das grandes capitais, nos bastidores das grandes assembleias legislativas, dos congressos, das câmaras dos deputados, nos senados federais de todas as nações, inclusive do Brasil. Multiplicação do teu comércio aqui fala de jogo de interesse. Alguém começou a aliciar e dizer: você é mais belo do que ele, você tinha que estar lá, acima das mais altas nuvens. E é o que ele vai fazer em Isaías 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Multiplicação do teu comércio fala disso, de jogo de interesse, aliciado por quem também estava do seu lado, para que desse um golpe, para que se rebelasse. Na multiplicação do teu comércio se achou iniquidade, violência no teu interior, e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, ou querubim protetor, no meio das pedras afogueadas. Não pode estar falando de um homem comum, está falando de Lúcifer. Antes da queda, o nome dele era Lúcifer, tá? Que é estrela de luz, anjo de luz. Pois é, e ele caiu. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Versículo, deixa eu ver qual é o versículo aqui que eu quero ler para vocês. 19 mesmo. Na multidão, depois aqui 19 tem um detalhe. Na multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Ou seja, de ti sai um fogo que vai consumir os outros que estão ao seu lado. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá, ou nunca mais serás para sempre. Essa expressão está aqui também em Isaías 14, 20. Eu li aqui na minha Bíblia, Isaías 14, 20. Meu Deus, 14. É 14, 20 não, João Neres, é 14, 13. 14, 13 diz assim: nunca mais vereis para sempre. Ou seja, os egípcios que te oprimiram, Êxodo 14, 13, nunca mais serão para sempre. E olha que interessante, lá Isaías 14, versículo, deixa eu ver, versículo 14, 20. É 14, 20, é que eu confundi, foi com Gênesis. 14, 20 diz assim: com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Então, os egípcios que te oprimiram nunca mais serão para sempre. A descendência dos malignos não governará para sempre, graças a Deus. Graças a Deus, porque Deus vai dar um dia todos os tronos, todos os reinos aos filhos do Altíssimo. A igreja do Senhor reinará com Cristo na terra. Aleluia. E Israel também. O Israel convertido. Antes ele passará pela angústia de Jacó. Isso aí vocês assistem a live sobre a grande tribulação. Está aqui no canal. Meu tempo já está indo embora. Eu tenho que correr aqui agora. Vamos lá? Na multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Não, aqui eu já li. Eu voltei só para dizer esse versículo aqui, ó, nunca mais subsistirá, nunca mais serás para sempre. 20. E veio a minha palavra do Senhor dizendo. Bem, aqui acabou a parte diretamente ligada a Satanás e vai falar de novo sobre Sidom. Porque era Tiro e Sidom logo depois. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom
e profetiza contra ela, e diz, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar os juízos, e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste, o sangue nas suas ruas, e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho que cause dor, entre os que se acham ao redor deles, ou seja, se acham ao redor deles é ali, a Palestina, tá? E todos os que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Se você despreza Israel, saia dessa barca furada, porque a Bíblia tem uma maldição, um castigo, uma palavra dura contra todos aqueles que desprezam Israel. Versículo 25. Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e ele já congregou em 1948, e eu me santificar entre eles, isso ainda está em processo, perante os olhos dos gentios, então saberão, então habitarão na sua terra, que dei ao meu servo, a Jacó. Não adianta querer tomar essa terra, porque foi Deus que deu a Israel. E habitarão nela seguros, e edificarão casas, e plantarão vinhas, e habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor e os que a desprezam, olha só, estão ao seu redor e desprezam. Você já viu isso esses dias? Estão ao redor de Israel e desprezam. Veja quem são as nações que estão ao redor e desprezam, todos. E saberão que eu sou o Senhor Deus. Capítulo 28, live lendo e explicando a Bíblia Sagrada, as origens de Satanás. Amanhã, continua com o capítulo 29. Senhor Deus, abençoe a nação brasileira, nos livre de todo mal, de toda mentira, de todo engano. E em nome de Jesus eu te peço, cumpra, Pai, a palavra de Gênesis 12:3, quando diz, abençoarei os que te abençoarem. Cremos que estamos debaixo dessa promessa, rejeitamos todo e qualquer acordo ao contrário. E em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe a nação brasileira. Amém. Diga comigo, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Aleluia. Olha, a Radassa está cada dia mais linda. Olha aí, já tá andando um pouquinho, cai e levanta. Glória a Deus por isso. Inscreva no canal do Vovô da Radassa e tenha acesso aos 44 livros que eu já li. Faltam 22 para nós lermos e explicarmos a Bíblia toda. Glória a Deus por isso. E o Senhor tem honrado. De ontem para cá cresceu mais aí uns 8 ou 10 inscritos. Glória a Deus por isso. 3.406. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Deus abençoe, meus irmãos. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.